Olá, queridas! Sejam bem-vindas a mais um episódio solo do Subversivas. E eu espero que vocês estejam prontas, porque hoje nós, eu, Janaína, e vocês, teremos uma conversinha sobre medo. Esse sentimento, por vezes tão pesado, paralisante, sufocante, que pode aparecer em forma de pânico e ansiedade, mas também de formas mais sutis, como através das nossas pequenas autossabotagens diárias e da nossa procrastinação. A gente está no começo do ano, né? Mesmo que a gente já esteja praticamente no fim de janeiro. E eu senti de trazer esse papo para cá porque é importante a gente entender como que o nosso medo aparece e como que a gente lida com ele diariamente para que a gente não acabe desistindo de construir os nossos projetos e alcançar os nossos objetivos por causa desse sentimento, né? Mesmo que isso seja feito de forma inconsciente. Então, para a gente começar, eu quero citar um trecho que eu gosto muito. E então aconteceu. Uma fagulha, um incômodo, um lampejo. Você teve uma ideia, uma visão de como o mundo, o seu mundo, deveria ser. Uma epifania, a certeza de que você não voltará a pensar da mesma maneira como pensava antes da ideia que teve eletrizar o seu ser. Você resolveu transformar o seu imenso mundo interior na esperança de que um dia transformará o mundo de outras pessoas. Nesse momento, assim como todos os humanos um dia foram apenas um brilho no olhar de seus pais, essa ideia tomará conta de você. Mas mais do que isso, ela te possuirá. E você intuiu que ela pode te destruir ou criar para si uma nova pele. Uma ideia que não foi desenvolvida se comporta como uma gestação interrompida. Um grande "e se" que te assombrará para todo sempre. Mas você não vai deixar isso acontecer, porque nada mata mais lentamente e de maneira mais amarga do que um "e se". A encruzilhada que apontava um caminho que, apesar de aberto à sua frente, você resolveu não seguir por medo. O medo, esse veneno que mata bem devagarinho. Esse trecho é do livro Empreendedorismo para Subversivos, do Facundo Guerra, que eu recomendo muito. E eu senti de trazer porque ele descreve muito, muito, muito bem o que eu senti quando eu resolvi que ia empreender. Que eu ia construir algo único, meu, com os meus moldes. E eu acho que essas palavras podem ressoar em você, assim como ressoaram em mim. No meu processo de criação da vida que eu queria para mim, isso lá atrás, lá em 2017, a ideia de empreender veio mais ou menos como o Facundo descreveu. Uma epifania de como eu queria, de como eu acreditava que o meu mundo deveria ser. E eu nem sabia com o que eu queria empreender, tá, gente? Eu só tinha o desejo quase que incontrolável de construir algo que era meu. Uma energia muito forte que eu tinha dentro de mim, sabe? E fez tanto sentido pra mim naquela época que eu não lembro de ter sentido medo, sabe? Eu entendi qual caminho fazia mais sentido pra mim, estudei muito e comecei a dar corpo ao meu trabalho como coach ontológica, né? Que foi como eu comecei a minha vida empreendedora. Só que, né, gente, o medo veio. Ele veio na minha primeira semana real como empreendedora, depois de eu ter saído da empresa, depois de eu ter entrado nesse processo de transição profissional. E ele veio acumulado numa crise de pânico que deve ter durado assim uns 30 minutos, mas que pareceu horas. Meu corpo tremia muito, eu suava frio, eu não conseguia me mexer, eu estava chorando desesperada. E eu me perguntava coisas do tipo, meu, o que foi que eu fiz? Onde que eu estava com a minha cabeça? E se não for isso que eu quero para minha vida? E se não der certo? O que eu faço? O que vai ser de mim? A crise durou até eu perceber que todas essas perguntas, que todos esses pensamentos vinham do medo. Do medo por eu ter entrado nesse processo de transição, não só a transição profissional propriamente dita, mas numa transição de eu estar
dando espaço para o novo nascer, para coisas novas nascerem, para uma parte nova de mim surgir, brotar para fora e deixar o que era velho morrer e ir embora. Eu nunca me considerei uma pessoa super corajosa, tá? Grandes mudanças, médias mudanças me deixam super ansiosa. Eu não gosto de altura. Eu passo 100% do tempo que eu tô dentro de um avião com a certeza de que aquele vai ser o último momento da minha vida nesse mundo. Só que eu tenho um medo que é muito maior do que qualquer outro que eu já senti até hoje. O medo de eu chegar no meu fim da vida, nos meus 80 e tantos anos, 90 e tantos anos, e ser uma mulher amargurada, cheia de arrependimento pela vida que eu não vivi. Aquela amargura das coisas que você deixou de fazer, de todos aqueles sonhos que você não conseguiu cumprir, de tudo aquilo que você não vivenciou, seja por vergonha, por culpa, por medo. E aqui eu deixo uma curiosidade, né? Você sabia que o arrependimento mais comum entre as pessoas que estão à beira da morte é de não terem vivido a vida que elas gostariam? Na descrição você vai achar o link para essa pesquisa, tá? Mas enfim, esse medo de eu me arrepender pela vida que eu não vivi, né? Não é me arrepender das coisas que eu fiz, mas me arrepender das coisas que eu deixei de fazer, me impulsiona a ter mais coragem, a seguir com mais coragem junto com o medo, a encarar as novas versões de mim mesma, a correr o risco de quebrar a cara, construir a vida que eu quero para mim. Ao longo dos meus 4 anos nessa vida empreendedora, eu vi nas minhas clientes a necessidade de terem mais liberdade, de criarem as próprias regras, ao invés de continuar seguindo as regras de um jogo que nunca estiveram muito alinhadas à realidade e que já não tem mais nada a ver com o que essas clientes queriam viver, né? E eu percebi como muitas pessoas empacam por medo. O medo de arriscar, de trocar o certo pelo duvidoso, de ser criticada por priorizar a construção de um projeto, de um sonho, ao invés de priorizar o tempo com a família, por exemplo. Medo de que a sua visão de mundo não seja aceita, de não ser boa o bastante, de não conseguir dar os primeiros passos. E até mesmo o medo de que tudo dê certo. Que eu acho que é um assunto bem legal para a gente abordar por aqui em outros episódios, porque esse medo de que as coisas deem certo é bem real e bem complexo. O medo, ele aparece quando a gente se sente ameaçada de alguma forma, né? Faz parte do nosso instinto de sobrevivência e ele é importante. Então, a gente não pode encarar, sentir medo como algo ruim, o medo como algo ruim. O que é ruim é a gente lidar com esse sentimento de maneira inconsciente. Quando a gente não olha para o medo com calma, a gente tende a agir de forma reativa, a gente foge e se afasta de tudo que está causando esse sentimento. E muitas vezes é isso que faz com que a gente coloque o nosso projeto de volta na gaveta, deixe os nossos sonhos de lado, evite entrar em certos conflitos, em certas discussões que são importantes, enfim. Só que é através do medo, desse sentimento, que a gente consegue entender o que é exatamente que está tirando a gente do que é conhecido e confortável, o que é que está sendo desafiador para a gente nesse processo. A gente pode usar o medo para entender o que é que, dentro da nossa jornada de construção de um projeto, de um negócio, de uma nova vida com mais significado, o que é que está deixando a gente preocupada. Então, para a gente começar a encaminhar para o final desse episódio solo, eu vou deixar algumas perguntas que eu acho que seria muito interessante vocês tirarem um tempinho e parar para refletir a respeito e que podem te ajudar a refletir sobre o seu medo, sobre as suas inseguranças, sobre o que pode estar empacando você neste começo de ano. Então, vamos lá. Você tem medo de quê? Que medo é esse que te impede de dar o primeiro passo, de construir uma vida que faz muito mais sentido para você? O medo que você sente está te protegendo de um risco real
ou só impedindo você de viver a sua visão de mundo? Como é a vida que você quer construir? Como que a sua ideia, o seu projeto, o seu serviço vai ser útil para a construção dessa realidade que você imagina? E por último, quem será você aos 80 e tantos anos se o medo falar mais forte e te impedir de seguir o caminho que você quer trilhar? E mais, quem será você aos seus 80 e tantos anos se você se permitir ter coragem para construir a vida que você quer ter? Eu sei que é clichê, gente, só que a vida é curta demais para a gente perder tempo seguindo um padrão de vida que não é nosso, principalmente por medo. Bom, gente, eu espero que esse episódio tenha sido útil para vocês de alguma forma, tenha ajudado vocês a refletir sobre como o medo se faz presente por aí no dia a dia e o que vocês podem fazer para lidar com esse sentimento tão complexo, para que ele não impeça vocês de seguir a vida que vocês querem levar e de colocarem os seus negócios no mundo. Obrigada para quem escutou o episódio até aqui. E se você gostou, lembra de compartilhar com outras pessoas e de seguir aqui o nosso programa. Beijos e até a próxima!